que sinto cada vez mais a advocacia pública participante da Ordem dos Advogados do Brasil. Lamentavelmente, há um segmento hoje dos defensores públicos que querem fazer um voo solo. Respeitamos essa escolha por parte dos defensores públicos, embora acreditemos que estão indo no caminho errado. A falta dessa sintonia com a advocacia pública de um modo geral é algo que talvez enfraqueça a luta deles. Mas é um desejo que vamos respeitar de que quiserem se desligar da Ordem dos Advogados do Brasil. E é interessante que o motivo para o desligamento, por incrível que pareça, não foi outro senão a cobrança de anuidades. Esse foi o motivo maior que fez com que os defensores se afastassem ou tentassem se afastar da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas esse é um tema que não tem, é apenas um comentário, não há uma relação direta com o que estamos aqui a falar. Mas quis dizer aos senhores que as prerrogativas dos advogados públicos vêm sendo defendidas pela Ordem dos Advogados do Brasil. Recentemente, tivemos um colega, advogado da União, que recebeu uma ordem de prisão. E recebeu por que essa ordem de prisão? Porque o gestor público não cumpria uma ordem judicial. Como o advogado público estava presente na repartição, a ele foi dada a ordem de prisão, justamente porque o gestor não cumpria a ordem judicial. E outras ordens foram emitidas, também por esse juiz e por outros, no sentido de que prendesse o advogado público porque ele estava inibindo o cumprimento de uma determinação judicial ao recorrer ou ao não cumprir em 48 horas, etc., como se ele pudesse ser a ele atribuída essa responsabilidade, já que não é gestor público. Outros colegas, que essa matéria foi levada ao CNJ, e o CNJ refez essa situação, não da forma como gostaríamos que fosse feito, mas salvaguardou a integridade física e a integridade moral do colega advogado público. Outras questões relacionadas, por exemplo, a pareceres dados por consultores, que estão sendo objeto hoje, por exemplo, de questionamentos pelos tribunais de contas, querendo responsabilizar o colega consultor por aquela decisão do gestor. Muitas vezes favorável o parecer, outras vezes contrária, mas o simples fato de haver funcionado naquela situação, uma licitação ou o que quer que seja, fez com que o advogado tivesse que responder a partir dessa representação feita pelos tribunais de contas. Portanto, a nossa unidade é fundamental nesse momento. E a Ordem dos Advogados do Brasil está ao lado do advogado público na defesa dessas prerrogativas e também no tocante, por exemplo, à busca dos honorários de sucumbência. Eu não sei como tem sido hoje a lógica da advocacia fundacional e autárquica no tocante à sucumbência nos processos. Não sei se hoje os colegas no Brasil inteiro estão a receber os honorários de sucumbência, mas é um direito inalienável da advocacia. Não se trata de verba indenizatória. Trata-se, sim, por inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal, de verba remuneratória que pertence ao advogado, e pertence ao advogado público. E, nesse sentido, recentemente, estivemos fazendo sustentação oral no Tribunal de Justiça do Maranhão, onde defendemos a constitucionalidade de uma lei estadual que estava sendo arguída de inconstitucional pelo Ministério Público do Estado, que permitia aos procuradores do Estado receber os honorários de sucumbência. E conseguimos mais. É algo que certamente vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. Dentro do conceito de que os honorários de sucumbência não são verba indenizatória, dentro do conceito de que os honorários de sucumbência não são pagos pelo poder público, que eles ficassem de fora do teto constitucional. Essa é uma decisão no Estado do Maranhão que abre um precedente muito interessante
no tocante ao tratamento da verba honorária de sucumbência para os advogados públicos. Essa, meus amigos, é uma luta permanente, uma luta constante da Ordem dos Advogados do Brasil de buscar cada vez mais esse benefício, que não é para o advogado em si, mas é para o Estado, porque isso permitirá que o advogado perceba, trabalhe cada vez mais produzindo em favor do Estado, defendendo o erário como tem que ser defendido, com muita técnica, com muito compromisso. Mas ainda há outras questões, e essa me parece ter um certo link com, logo que eu comecei, que diz respeito à independência técnica do advogado público. Essa é uma busca que nós não podemos, em nenhum momento, deixar de fazer. Como disse a ministra Eliana Calmon ainda há pouco, só ouvi o final, orar e vigiar em relação a essa independência técnica. Nós não podemos nos submeter aos humores do gestor. Nós temos que ter independência técnica e funcional para emitir as nossas opiniões. Volto a repetir, a política pública é sim do gestor. Entretanto, isso não significa dizer que o advogado deva balançar a cabeça a qualquer tipo de ilegalidade, porque o voto, ele legitima, mas ele não absolve aquele que descumpre a lei. E cabe a nós zelar pelo cumprimento da lei, porque o nosso compromisso é um compromisso com o Estado e não com o governante. Por isso, essa independência técnica, eu sei que é muito difícil isso no dia a dia. Não estou aqui a querer tapar o sol com a peneira. Sei que é muito difícil porque é uma relação pessoal, muitas vezes, é uma relação muito próxima que impede que ela seja exercida como deveria ser. Mas nós precisamos criar entidades que possam zelar por isso. E a Ordem dos Advogados do Brasil, ela não abre mão desse papel que o advogado público tem que ter de independência em relação às suas convicções, aos seus pareceres, etc. E é por isso que se reafirma a importância do concurso público. Porque quando se entra pelo concurso público, não se deve o lugar a ninguém. Diferentemente de quando você é um mero comissionado. E nesse sentido, a Ordem tem deflagrado uma luta em relação à União Federal, que lamentavelmente ainda continua a contratar apadrinhados políticos para exercer cargos em ministérios, cargos que deveriam ser somente de advogados públicos, advogados de carreira. Isso, a justificativa que se tem é de que isso agiliza muito mais a gestão, porque o advogado público tem uma outra visão daquele advogado que é contratado só com essa finalidade. Mas pode ter certeza que isso é para carimbar a malversação, carimbar situações que muitas vezes o advogado público não concordaria. Recebi agora, recentemente, em Brasília, a Andifes, que reúne todos os reitores de universidades federais, pedindo que a Ordem dos Advogados do Brasil ingressasse com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação à lei federal que obriga que os advogados, que os procuradores das universidades públicas sejam da AGU, sejam da carreira. Porque queriam ter, cada uma das universidades, baseada na sua autonomia universitária, queriam ter as carreiras próprias. É uma tese extremamente interessante. Mas percebam, senhores, que depois que os advogados públicos de carreira assumiram essas procuradorias, pouco se vê em termos de escândalos no tocante à condução da gestão nessas universidades, coisa que se tinha antes de uma forma muito mais efetiva do que se tem agora. Portanto, meus colegas, há sim uma certa incompreensão do nosso papel, há sim uma certa reação ao papel do advogado público, mas nós não podemos jamais abrir mão da nossa condição de defensores do Estado e não do governante.
e como nós podemos atuar politicamente para inserir o advogado público, o procurador autárquico fundacional, dentro desse guarda-chuva maior do artigo 132 da Constituição da República. O primeiro passo foi dado. O senador Sérgio Souza, do Paraná, com muita sensibilidade, e a exposição de motivos que ele faz bem demonstra isso, compreendeu esse papel da advocacia pública e já apresentou uma PEC. É um caminho que precisa ser trilhado. Certamente não será resolvido em 6 meses, 1 ano, quem sabe? Até pode ser antes. Entretanto, isso requer uma unidade de todos nós. E eu quero afirmar aqui publicamente que a Ordem dos Advogados do Brasil está, presidente Marcos Tano, alinhada nessa luta. Pode contar conosco, vamos para o parlamento, só me convoque, diga como podemos atuar nesse sentido, para conversar com os parlamentares e começar pelo Senado um projeto dessa natureza. A possibilidade de caminhar é muito mais rápida do que se começasse pela Câmara. É trabalhar no Senado nesse momento, a fim de que se possa aprovar esse projeto naquela casa. E depois caminharemos para a Câmara dos Deputados, certamente já será o meu sucessor a partir de fevereiro do próximo ano. Mas eu assumo o compromisso de que neste ano vamos tentar aprovar isso no Senado, que é o meu caro presidente Marcos Tano. Meus amigos, certamente poderíamos falar um pouco mais sobre tudo que conhecemos a respeito de advocacia pública, a nossa vivência, etc. Mas o objetivo maior é trazer algumas questões para os senhores e, a partir dessas questões, ouvirmos, conversar a respeito, ver como a Ordem dos Advogados do Brasil pode atuar para a defesa daquilo que todos nós queremos, que é um Estado democrático, um Estado de direito, baseado nos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, no tocante à coisa pública, no tocante à gestão por parte do governante. Eu tenho absoluta convicção de que os procuradores autárquicos nacionais têm um papel fundamental, um papel decisivo, sobretudo agora, ainda mais agora, quando se encaminhou, por determinação constitucional também, para uma entidade autárquica, toda a questão previdenciária dos Estados. Esse me parece ser, ao mesmo tempo, o grande desafio da advocacia pública, autárquica, mas também será, podem ter certeza disso, a grande porta para nos tornar, nós advogados, procuradores autárquicos nacionais, mais importantes dentro do Estado. É um desafio muito grande, porque quebra toda uma cultura de relacionamento do servidor público com a administração, mas o fortalecimento desses institutos será também o fortalecimento e o crescimento da advocacia pública autárquica, sobretudo. Para encerrar, queria agradecer essa oportunidade. Para mim, foi uma alegria muito grande vir aqui, participar com os senhores desses momentos, mas, sobretudo, poder dizer que a advocacia brasileira pode ter, sim, cada vez mais orgulho do seu papel. Seja o advogado privado, seja o advogado público. Ambos são fundamentais para a consolidação de uma democracia que se quer, com conteúdo social, com conteúdo ético e com conteúdo moral a partir daquilo que podemos fazer, seja na defesa dos direitos e garantias fundamentais, seja na defesa dos princípios do artigo 37 da Constituição, para que o poder público seja um instrumento do cidadão, de defesa do cidadão, e não um algoz do cidadão brasileiro. Muito obrigado e vamos aí às perguntas. Agradecemos a apresentação do Dr. Gil e acrescentamos que um panorama é acompanhar a notável atuação do Dr. Gil e da Ordem da sua gestão
E o panorama muito mais gratificante é ouvir de sua própria voz, tão fundada e alentada exposição sobre o provimento e, principalmente, pelas prerrogativas, dignidade funcional, remuneratória da advocacia pública como um todo. Lá fora existe uma sociedade que espera por isso. E eu acho que nós estamos fazendo esse caminho de encontro com uma sociedade mais justa. Obrigado, doutor Gil. Passo agora a coordenação dos trabalhos à doutora Maria de Lourdes Pereira Cordeiro, advogada pública do Estado do Paraná. Bom dia a todos, advogadas e advogados públicos. É com prazer que passo a secretariar esse painel. Meu nome é Maria de Lourdes, como já foi anunciado, pertenço ao quadro de advogados do Poder Executivo do Estado do Paraná. Quero dizer que é uma honra estar aqui nesta mesa, neste momento, doutor Ofir, porque componho a Comissão da Mulher Advogada do Estado do Paraná. Coincidentemente, hoje que temos a presença do doutor Ofir, que também representa a OAB. Também a nossa satisfação está com o companheiro de luta e de trabalho, doutor João Roberto. Nós temos algumas perguntas, doutor Ofir, e não sei se será possível o senhor responder a todas, que são por causa do nosso tempo. Tranquilo. Nós temos então o Rodrigo Rodrigues, do Espírito Santo. Ele pergunta ao senhor: recentemente, o senhor encaminhou à OAB seccional do Espírito Santo um ofício no qual aborda a importância da advocacia pública autárquica. Neste ofício é colocado que o advogado autárquico deve ter tratamento conforme previsão constitucional. Todavia, hoje, o Estado do Espírito Santo pretende transformar os advogados autárquicos em assessores da PGE. Fizemos concurso público para advogado público com exigência de inscrição na ordem. Fazemos defesas judiciais e consultorias ao Estado. E agora o Estado quer nos transformar em assessores. Precisamos do apoio da OAB para que esse absurdo não aconteça. Possamos contar com o seu apoio? Não há dúvidas que sim. A Procuradoria do Estado ela tem um papel muito importante, mas não se pode criar um monstro que será ingovernável do ponto de vista técnico. Isso digo em relação a todas as procuradorias. Nós temos cada vez mais buscar a especialidade, buscar essa segmentação na advocacia pública, que é histórica. Para que inventar? A próxima, então. Senhor presidente da OAB Nacional, o Dr. José Lagana, Estado do Paraná, fez a seguinte colocação para o senhor: a OAB deve ter um olhar social. Sua visão há de ser ampla, geral e restrita, para a guarda do Estado democrático de direito. Pois bem, é sabido que nossos tribunais são abarrotados de processos. Sabemos também que mais de 90% dos feitos se referem a demandas contra o ente público. Tais ações se originam exatamente dos erros e dos equívocos da administração. O que a OAB pode fazer a nível nacional para que o princípio da legalidade, da moralidade e da eficiência realmente se instale na administração pública em geral? Olha, eu acredito que a OAB tem procurado fazer isso, sobretudo quando denuncia essa malversação, denuncia os escândalos, pede apuração e às vezes até mal compreendida por um segmento da advocacia ao fazer a minha, no sentido, com o escopo maior de buscar essa moralidade, essa concepção de que o homem público ele não pode fazer da coisa pública um interesse, alguma extensão dos seus interesses particulares. Portanto, já se avançou muito. O que é importante é nós termos controles internos e externos cada vez mais presentes. Nós, de certa forma, podemos ajudar nesses controles internos, examinando pareceres contrários àquelas posições que são ilegais ou manifestamente ilegítimas. E, do ponto de vista do controle externo,
Aí utilizando um pouco da voz da Ordem dos Advogados do Brasil, da voz do Ministério, da ação do Ministério Público com esse objetivo. É difícil nós, enquanto servidores do Estado, fazermos isso, mas há instituições que podem fazer. A figura do advogado público em si, ou do cidadão em si, ela certamente vai receber alguma reação. Entretanto, as instituições que são ficções jurídicas criadas para nos organizar melhor na sociedade, elas poderão fazer essas denúncias. Mas quero crer que isso está avançando. Cada dia que passa, as pessoas já pensam duas vezes em fazer essas estripulias com o dinheiro público, para dizer o mínimo, né, sendo bastante educado, falando de estripulias, e isso tende a acabar também, quer dizer, acabar certamente nunca acabará, mas tende a diminuir cada vez mais com a própria educação do povo. Ontem eu estava em Belo Horizonte, ontem de noite, falando sobre a importância do ensino jurídico para a sustentabilidade do sistema de justiça em nosso país. E mostrei, havia professores e alunos, umas 500 pessoas, e que aos alunos, que disse eu, que a qualidade do ensino era fundamental, mas o mais importante era o compromisso de fazer esse país um país sério, um país respeitado, tendo na justiça também respeito, e que cabia a eles, que iriam assumir esse papel, como juízes, como advogados, como membros do Ministério Público, como delegados, no futuro, não deixar que tudo aquilo que eles hoje condenam continue a existir por eles próprios. Portanto, eu quero crer que esse é um processo que vai avançar cada vez mais e que a gente tem que continuar a lutar por ele. Não podemos entregar as armas em nenhum momento. Já se teve muitas situações no passado que hoje já não aconteceriam mais se nós tivéssemos toda essa vigilância por parte da sociedade, sobretudo por parte da imprensa. Doutor Filho, Rubem Fux, presidente do Sindicato dos Procuradores do Estado.